Aleluia, aleluia, aleluia. Um grande profeta surgiu entre nós e Deus visitou o seu povo. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus dirigiu-se a uma cidade chamada Naim. Com ele iam seus discípulos e uma grande multidão. Quando chegou à porta da cidade, eis que levavam um defunto, filho único, e sua mãe era viúva. Grande multidão da cidade a acompanhava. Ao vê-la, o Senhor sentiu compaixão para com ela e lhe disse: Não chores. Aproximou-se, tocou o caixão e os que carregavam pararam. Então Jesus disse: Jovem, eu te ordeno, levanta-te. O que estava morto sentou-se e começou a falar, e Jesus o entregou à sua mãe. Todos ficaram com muito medo e glorificavam a Deus, dizendo: Um grande profeta apareceu entre nós, e Deus veio visitar o seu povo. E a notícia do fato espalhou-se pela Judéia inteira e por toda a redondeza. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pelas palavras do Santo Evangelho, sejam perdoados os nossos pecados. Amém. Grande multidão acompanhava Jesus. Grande multidão acompanhava o defunto. Amados irmãos e irmãs que celebram conosco esta Santa Missa, através da Rádio Liberdade FM, você que medita a Palavra de Deus conosco, através do canal no YouTube, vocês aqui presentes na capela da Casa de Nazaré, na manhã desta terça-feira da 24ª semana do Tempo Comum, hoje, dia 16 de setembro, quando a Igreja nos convida a celebrar os santos Cornélio e Cipriano, pastores da Santa Igreja, mártires de Cristo. E justamente hoje, a liturgia da palavra nos fala da função dos pastores na Igreja. A função dos pastores na Igreja não é outra a não ser a presença do próprio Cristo Jesus. Quando São Paulo elenca todas as virtudes que deve ter um bispo, todas as virtudes de um diácono, no fundo, ele está nos dizendo a nós todos, bispos, sacerdotes, diáconos, que a nossa vida precisa ser um reflexo da vida do próprio Jesus. Os pastores da Igreja, nós não somos sindicalistas, presidentes de uma associação de bairro, nós não somos assistentes sociais, gestores de uma ONG, nós somos chamados a ser a presença do Cristo bom pastor na vida das pessoas. Ou seja, através da nossa vida, do exercício da nossa vocação, sermos essa presença viva do Cristo que não desampara o seu rebanho, através da celebração dos sacramentos, da pregação da palavra e, é claro, Eucaristia bem celebrada e bem vivida, palavra e catequese bem vividas, elas geram a transformação do ambiente. Isso é um fato. A consequência da mudança da vida das pessoas, da melhora de condição de vida dos filhos de Deus, isso é consequência da Eucaristia no centro. É muito preocupante quando nós vemos certos pastores da igreja, mas também certos leigos dentro da igreja, quererem que nós, pastores,
sejamos aquilo para o qual nós não fomos chamados. Muitas vezes se espera do sacerdote tudo, menos aquilo que ele é. Que o sacerdote seja um bom psicólogo, que o sacerdote, o bispo e o diácono sejam bons administradores financeiros, que a gente seja bons assistentes sociais, que a gente seja líder de multidões. Nada disso. Em primeiríssimo lugar, nós, os pastores, fomos chamados com essa vocação específica, com essa vocação sublime, como disse o apóstolo São Paulo na primeira leitura, para ser continuadores da presença de Cristo, bom pastor, na vida das pessoas, com tudo aquilo que a presença de Cristo envolve: a vida espiritual, a vida litúrgica, a vida de oração, o atendimento dos sacramentos, o atendimento pastoral e, decorrente de tudo isso, a transformação social. Isso é um fato. A transformação social verdadeira, ela só pode decorrer, brotar do altar e da palavra. Toda transformação na nossa vida, toda transformação na sociedade, que não brote do sacrifício de Cristo na Eucaristia, que não brote da palavra de Deus, corram disso. Isso tem um profundo cheiro e mau cheiro de ideologia, de politização, que não faz bem a ninguém. São Cornélio e São Cipriano não foram mortos porque estavam com um cartaz no meio da rua fazendo panelaço por causa de direitos humanos e sociais. Foram mortos porque foram bons e santos pastores. Por serem fiéis a Cristo e serem imagens vivas de Cristo, foram mortos de maneira brutal. Isso é um mártir. Quem abraça a cruz de Cristo, e nós ouvíamos isso no domingo passado, não é? A exaltação da Santa Cruz, quem abraça a cruz de Cristo precisa também viver esse mistério da cruz de Cristo. E esse mistério da cruz de Cristo vem com o testemunho da nossa vida unida a Cristo, por causa de Cristo e do jeito de Cristo. E por isso é preciso que ao longo da nossa vida nós façamos sempre um discernimento de que lado da procissão nós estamos. Santo Inácio de Loyola, quando propõe os exercícios espirituais, uma das meditações é justamente a das duas bandeiras. O que são as duas bandeiras? Santo Inácio tinha mentalidade militar, então ele dizia: existem dois exércitos. De um lado, debaixo da bandeira da cruz, estão aqueles que trabalham pelo exército de Cristo. Do outro lado está o diabo com a sua bandeira e aqueles que trabalham neste exército. E ele dirá, Santo Inácio, é preciso olhar muito bem e nos perguntarmos: eu estou militando, eu estou trabalhando, eu estou vivendo nesse mundo debaixo de qual bandeira? Da bandeira de Cristo ou da bandeira do diabo? De boca, todo mundo vai dizer: eu estou militando pela bandeira de Cristo. Mas a sua vida, o seu jeito de ser, a minha vida, o meu jeito de ser, prova e comprova que eu estou, que você está, que nós estamos debaixo da bandeira de Cristo e trabalhando por causa dele. No Evangelho nós vemos dois movimentos: a vida de um lado e a morte do outro. Cristo, que é a vida, e uma multidão que o segue. Aquele menino morto e a multidão que segue o morto. Será que nós também na nossa vida não estamos caminhando em direção da morte, quando nós não vivemos direito a nossa fé? Se a fé em Cristo bem vivida gera vida, é um fato que a fé cristã mal vivida gera morte. Cristo Jesus é aquele que intima a morte, é aquele que destrói a morte, é aquele que é capaz de olhar para aquela mãe, compadecer-se dela e ressuscitar aquele menino.
A missão da igreja é também ressuscitar os mortos pelo pecado, ressuscitar aqueles que morreram na alma por causa do afastamento de Cristo e da igreja. E isso não se faz promovendo ideologia e filosofia de vida barata. Isso se faz sendo católico de verdade. Isso se faz sendo cristão com tudo aquilo que implica. Que no dia de hoje, a Santa Mãe de Deus, a Virgem Maria, que é mãe das dores, mas é também mãe da vida, que ela interceda muito por nós, os pastores da igreja, para que de fato a nossa vida e o nosso ministério levem a vida de Cristo às pessoas. Mas interceda também por todos os batizados, sejam eles ordenados, ou leigos, ou consagrados, para que na escola de Maria nós de fato tomemos a sábia decisão de viver e trabalhar debaixo da bandeira de Cristo e enfrentarmos a cultura de morte por causa de Cristo, com Cristo e do jeito de Cristo. Caminhamos na procissão da vida e que a procissão da vida possa chegar em todos os lugares onde a morte parece reinar e triunfar. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém.